Abra sua Bíblia, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Antes de nós participarmos da ceia, vamos ouvir a ministração da palavra de Deus. Há uma palavra de Deus ao nosso coração nesta noite, na carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Louvado seja Deus. Carta de autoria desconhecida, autoria humana desconhecida, porém sabemos que completamente inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. O autor divino está presente nesse escrito. Louvado seja o Senhor. Amém? Carta aos Hebreus, capítulo 9. Eu vou ler, irmãos, para nós ganharmos tempo, a partir do versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Lerei até o versículo 15. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, e consistindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Porém, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Amém, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Podeis assentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estudando, amados irmãos, esta carta, a carta escrita aos crentes hebreus, aos cristãos oriundos do judaísmo, que ainda, amados irmãos, estavam apegados à lei. Não foi fácil para eles se desvencilhar-se por completo dos mandamentos da lei, das tradições que herdaram dos seus pais. Glorificado seja o nome do Senhor.
E nós vemos, amados irmãos, que quando a igreja começa a sua trajetória, a sua peregrinação, a igreja começa a pregação do Evangelho logo após ter sido revestida do Espírito Santo lá em Atos 2. Começa então a pregação do Evangelho e muitas vidas vão se rendendo aos pés do Senhor, conversões, os apóstolos sendo de uma forma extraordinária usados nas mãos do Senhor, com sinais, com prodígios e com maravilhas. A igreja começa a crescer, louvado seja o Senhor. E muitos judeus, defensores da lei, seguidores da lei, recebem o Evangelho, aceitam ao Senhor, mas começam a ter dificuldades, amados irmãos, em relação ao que faziam as leis cerimoniais, a lei de Moisés. Esta carta, ela é escrita justamente com a finalidade de mostrar de uma vez por todas a superioridade de Jesus em relação ao Antigo Testamento, ao Antigo Pacto, à antiga aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Quando começamos a estudar, irmãos, este livro, nós vemos que o autor, ele se preocupa em mostrar Jesus maior do que os anjos que estão nos céus, maior do que Moisés. Ele explana, ele explica que tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, entregando o seu corpo à dor, ao sofrimento, morrendo na cruz, louvado seja o Senhor, é um sacrifício definitivo, é um sacrifício permanente e é um sacrifício realizado uma única vez, suficiente para salvar todo aquele que crer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E todas aquelas ordenanças do antigo pacto, dado, irmãos, por Deus no Monte Sinai, quando Deus se mostra de uma forma tremenda e poderosa, desce com sua glória, e a Bíblia diz, amados irmãos, que raios, trovões, o monte fumegando, e Deus, amados irmãos, começa a mostrar ao povo de Israel a importância deles servirem ao Senhor, deles adorarem unicamente ao Senhor. Deus dá leis, dá mandamentos para que o povo, irmãos, siga caminhando na sua presença, fazendo o que agradava ao Senhor, para que tivesse uma vida abençoada, uma vida próspera, quando entrassem na terra prometida. Louvado seja o Senhor. E Deus, amados irmãos, manda Moisés construir o tabernáculo. Esse tabernáculo, segundo o modelo dado por Deus, Moisés não construiu da sua mente, da sua cabeça, não. Foi o Senhor que passou para ele o modelo. E esse tabernáculo é construído, ele é uma tenda móvel, porque o povo ainda está em peregrinação. E esse tabernáculo, o Senhor mandou que ele fosse erguido no centro do arraial, no meio do arraial do povo de Israel, para mostrar ao povo a importância de Deus, a relevância de Deus, que Deus quer estar no meio do seu povo, onde o seu povo está, para ser adorado, para ser reverenciado pelo seu povo. Louvado seja o Senhor. 3 tribos ficavam ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos do lado do oriente, 3 tribos do lado do ocidente, e o tabernáculo assentado bem no meio, para mostrar para o povo que Deus, ele quer e deve estar no centro da nossa vida, no centro da nossa existência. Nós nos movemos nele, nós existimos nele, nós pertencemos a ele, e nós somos chamados
juntos por Ele, para adorar, bendizer e glorificar o nome do Senhor. Será que nesta noite você pode abrir os teus lábios e glorificar o Deus que quer ser o centro da tua vida, o centro da tua existência? Bendito seja o nome do Senhor, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que nesta noite Ele seja entronizado neste lugar, irmãos. Que Ele seja, aleluia, reverenciado por cada um de nós. Que venhamos a nos prostrar aos seus pés nesta noite, em contrição, em quebrantamento de alma e de coração. Que venhamos a nos despojar do nosso eu, aleluia, nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos dele nesta noite, nos enchermos da sua glória, nos enchermos da sua presença, aleluia, nos enchermos do seu Espírito Santo. Que nesta noite, aleluia, desapareça o homem, diminua o homem, e que Deus possa estar entronizado neste lugar, adorado, glorificado, aleluia, bendito seja o Senhor. Nós estamos aqui para isso, irmão, deixamos a nossa casa para isso, não viemos aqui, aleluia, apenas para rever os irmãos. É um prazer estar revendo os irmãos, mas a principal finalidade de estarmos aqui é para adorar e bendizer o nome dele. Então adore, então glorifique, então louve o nome do Senhor. Deus no meio, Deus no centro. Louvado seja o nome do Senhor. E nós entendemos, amados irmãos, que tudo aquilo que era realizado no antigo pacto, na antiga aliança, era transitório, era, irmãos, passageiro, à espera do definitivo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus começa a mostrar para Moisés o culto que eles deveriam prestar ao Senhor, as ofertas, os sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento, irmãos, tudo aponta para Jesus, tudo aponta para a cruz. Louvado seja o Senhor. E quando nós lemos esse texto que acabamos de ler, nós vemos, amados irmãos, que o autor começa a mostrar para nós que Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. O papel mais importante, irmãos, da liturgia do culto judaico era o papel, era a figura do sumo sacerdote. O primeiro sumo sacerdote foi Arão, seus filhos o sucederam. Aleluia, louvado seja o Senhor. Um cargo, irmãos, de extrema responsabilidade. Foi o próprio Deus quem escolheu Arão. E Arão tinha uma responsabilidade tremenda, irmãos. Bendito seja o Senhor, porque o tabernáculo, ele tinha 3 compartimentos. Ele tinha o pátio externo, chamado também de átrio. Ele tinha o lugar santo intermediário, e ele tinha o santo dos santos, que era, irmãos, o lugar mais íntimo, mais reservado. Louvado seja o nome do Senhor. Os sacerdotes, eles tinham autoridade de entrar até o segundo compartimento. Ali eles faziam seus serviços, seus ofícios. Porém, havia um véu de separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Um véu de separação. Neste lugar mais íntimo, como nós sabemos, havia a arca do concerto,
que éramos uma simbologia da presença do Senhor no meio do seu povo. Esta arca, ela tinha uma tampa chamada de propiciatório e 2 querubins alados nesta tampa, bendito seja o Senhor. E ali, amados, acontecia uma vez ao ano, aleluia, o chamado dia da expiação do pecado e da culpa da nação. Uma vez ao ano, esse sumo sacerdote tinha a missão de entrar nesse recinto sagrado. Louvado seja o nome do Senhor. E o autor da carta aos Hebreus, ele salienta que ele não podia entrar ali sem sangue, tinha que entrar com o sangue de um cordeiro, de um animal que havia sido abatido lá fora, no altar do holocausto, que ficava na entrada do tabernáculo, e com este sangue, ele adentrava além do véu. Só ele podia fazer isso, ninguém podia entrar ali, era vedada a permanência de qualquer tipo de pessoa naquele recinto sagrado. Só o sumo sacerdote tinha autoridade de entrar ali, e uma vez ao ano. E ali, irmãos, ele fazia expiação da culpa, da sua própria culpa e da culpa da sua nação. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele recinto, neste lugar, acontecia o que nós chamamos de Shekinah, a glória do Senhor descia neste lugar. O sumo sacerdote, em uma mão com a bacia de sangue, em outra mão com um incensário com incenso, e a fumaça daquele incenso o cobria, bendito seja o Senhor. E acontecia ali, aleluia, a descida da glória do Senhor. Deus descia para receber, aleluia, aquela oferta, aquele holocausto. Deus descia para perdoar a sua nação, para perdoar o seu povo, para aceitar a face do representante do povo junto ao Senhor. Acontecia ali a Shekinah, a descida da glória do Senhor. Oh, queridos irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Esta presença que é tão desejada, esta glória que hoje habita em tua vida, que hoje habita em teu ser, a glória do Senhor que habita em nós. Bendito seja o Senhor, porque o crente que anda na presença do Senhor, ele é cheio da glória de Deus, ele é cheio da presença do Senhor. A glória de Deus habita em nós, não por nossos méritos, não porque merecemos, não, nada disso. O mérito é de Jesus Cristo, como nós vamos ver daqui a alguns momentos. O mérito todo é de Jesus, porque foi Ele que pagou o preço na cruz do Calvário para nos redimir, para nos resgatar, para nos colocar assentados em regiões celestiais em Cristo Jesus. Para, irmãos, permitir que a sua glória viesse habitar em mim e você. Antes Jesus morreu, antes Jesus pagou o preço, antes ele foi imolado como um cordeiro mudo ao matadouro, para que você tivesse o que você tem hoje, a glória dele, a presença dele, a unção dele na tua vida. Feliz é você, feliz sou eu, amados, que temos a presença do Senhor em nossas vidas. E nesta noite, querido, aleluia, Ele está aqui, Ele se faz presente. É só você abrir a tua boca e glorificar o nome do Senhor, porque um crente cheio da glória, ele glorifica o Senhor. Um crente cheio da glória, ele é alegre, irmãos, ele é feliz, ele é abençoado, ele tem a presença do Senhor na sua vida, ele tem motivo para abrir os seus lábios e glorificar, louvar e bendizer ao nome santo do Senhor. Você pode glorificar a Deus aqui nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, ele faz uma comparação. O sumo sacerdote
do Antigo Testamento era imperfeito, era pecador, precisava também de perdão, tanto que quando ele realizava este ato de expiação, era também por suas culpas, por seus pecados. Ele tinha nas mãos um tempo de serviço. Aos 50 anos ele era retirado, louvado seja o nome do Senhor, e substituído. Aleluia. O seu sacrifício era feito todo ano era repetido este ritual. É isso que o autor da carta está tentando mostrar, para fazer aquele povo entender que o sacrifício de Jesus é maior, aleluia, é melhor, é perfeito, foi feito uma vez só, é definitivo, aleluia, não é transitório, não é temporário. O do Antigo Testamento apontava para o de Cristo, bendito seja o Senhor, mas o de Cristo, amados, aleluia, é definitivo. Uma vez ele morreu, e uma vez só, foi suficiente, e pagou o preço, aleluia, pagou, bendito seja o Senhor, pela culpa de toda a humanidade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado, foi sacrificado na cruz do Calvário, e o seu sangue vertido é capaz, é poderoso para perdoar pecados, para purificar toda iniquidade, para fazer o homem novamente, aleluia, ser religado com o Senhor. Por isso nesta noite glorifique e exalte o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E aí ele mostra, meus irmãos, que Jesus não entrou no tabernáculo terrestre, mas no celestial. Não entrou trazendo na sua mão sangue de bode, de cordeiro. Foi o seu próprio sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, bendito e engrandecido seja o nome do Senhor. E nesta noite, irmãos, é isso que nós queremos falar, aleluia. A pregação desta noite gira em torno da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Ele pagou o preço, ele morreu na cruz do Calvário, ele deu a sua vida por nós, para que hoje você pudesse estar aqui, desfrutando do que você tem, a presença do Senhor, a glória de Deus em tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isto tudo, irmãos, para que quando acontecesse, eles pudessem entender, eles tivessem familiarizado com os sacrifícios realizados no Antigo Testamento, para uma maior e melhor compreensão da obra vicária expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus veio, irmãos, com uma dura missão, com uma espinhosa missão. Ele sabia disso. Ele sabia o que esperava, irmãos, no final da sua vida: a cruz, o sofrimento, a dor e a morte. Ele veio para isso em várias ocasiões. Eu quero falar um pouco acerca disso. Antes de ir à cruz, ele alertou aos seus discípulos acerca da sua missão, acerca da sua obra. Quantas vezes ele dizia: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, vai sofrer, aleluia, vai morrer, mas ao terceiro dia há de ressuscitar dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi uma e nem duas vezes que o Senhor Jesus
Jesus disse isso para os seus discípulos durante o seu curto ministério. Jesus operou muitos milagres, muitas maravilhas, sinais espantosos. Nunca a nação de Israel tinha visto tantos sinais, tantos milagres. Eles que estávamos acostumados a ver milagres, desde o momento em que Deus os tirou lá da terra do Egito, com mão forte e com mão poderosa, tudo isso debaixo de sinais, debaixo de obras tremendas e grandiosas. O mar vermelho que se, aleluia, é dividido e o povo passa a pé enxuto, as pragas no Egito, aleluia, o maná no deserto, a água tirada de rocha, tudo isso eram milagres que o povo de Israel vivenciou. Eles viram milagres, mas em nenhuma época, aleluia, viram tantos sinais, tantos milagres como o que Jesus fez, como o que Jesus fazia, ao ponto de João dizer: olha, se eu quisesse registrar todos os milagres que ele fez, eu penso que nem todos os livros do mundo caberiam, porque foram muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: nós estamos vivendo tempos de pandemia, tempos de dor e de sofrimento, mas o Deus que nós servimos continua fazendo milagre. Ele continua o mesmo poder. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você precisa de um milagre dele, ele pode, ele tem poder para realizar um milagre na tua vida. E se você crê, glorifique o nome do Senhor nesta noite. Aleluia, glória a Deus. À medida que o tempo se aproxima, que a sua hora chega, muitas vezes tentaram prender Jesus, irmãos, mas não havia chegado ainda a sua hora. Não conseguiram tocar nele enquanto não chegou a hora. Para mostrar a nós, irmãos, que Jesus, ele se entregou, porque se ele quisesse, ninguém tocaria nele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas vezes saíram para prender Jesus, e a Bíblia diz que ele se ocultava dos olhos deles, saía, eles nem viam. Bendito seja o Senhor. Lá no horto, no jardim do Getsemane, quando foram prendê-lo, ele disse: a quem buscais? E eles disseram: Jesus Nazareno. Jesus disse: sou eu. E quando Jesus disse isso, eles caíram por terra. Isso para ficar bem claro, querido, que não prenderam Jesus, não mataram Jesus. Jesus se entregou, aleluia. Jesus deu a sua vida. Jesus se entregou por mim e por você, porque sabia que eu e você necessitávamos dele, do seu sacrifício. Estávamos perdidos, estávamos longe, separados da comunhão com o Senhor, caídos, destituídos da glória e da graça do Senhor. Mas Jesus Cristo veio, e ele veio com a missão de morrer por mim e por você. Esta é a maior mensagem que nós podemos pregar. Não existe mensagem que suplante isso, que seja maior do que isso, que seja mais importante do que isso. A cruz é o centro da nossa pregação, é o centro da nossa mensagem. Dizer que ele é poderoso para salvar, que ele é poderoso para religar o homem com Deus, através da sua morte na cruz do Calvário. Aleluia. Oh, eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E a semana da crucificação chega. Na quarta-feira, irmãos, no cair da tarde, chegando a noite, Jesus chama os seus discípulos e se dirige ao Getsemane, no Monte das Oliveiras. Sente a aproximação da morte, sente que a hora está chegando,
que a sua hora é chegada. E ele confessa, amados irmãos, para os seus discípulos, é a única vez que nós vemos Jesus dizer algo semelhante a isso. A minha alma está turbada até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Louvado seja o Senhor. Nós não podemos nos esquecer que ali estava, irmãos, o Filho de Deus, e que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Esta história de que, aleluia, louvado seja o Senhor, alguns dizem, mas ele morreu, ele sofreu, era filho de Deus, ele tinha poder. Jesus foi à cruz não como Deus, foi à cruz como homem. Aleluia, isso é querer diminuir a sua obra. Isso vem do diabo, que tenta desfazer a obra dele, que tenta diminuir a importância da cruz, que faz, irmãos, e que fez com que esta mensagem desaparecesse de muitos púlpitos. A mensagem da salvação, a mensagem da cruz. Aleluias. Não há nada mais importante do que isto. O cristianismo se baseia nisso, se fundamenta nisso, a nossa fé está fundamentada nisso. Tira isso do cristianismo, e o cristianismo é uma religião qualquer como outra qualquer. Aleluia, a nossa fé, ela está fundamentada na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E esta mensagem não pode desaparecer dos nossos lábios. Aleluia, a cruz, onde Cristo pagou o preço, onde Jesus foi vituperado, foi crucificado, aleluia, ferido como um cordeiro mudo, levado ao matadouro, pagou o preço para que hoje a igreja pudesse estar reunida e dizendo: só Ele é digno de louvor e de adoração. Oh, aleluia, por Ele ter morrido na cruz, é que você tem esta esperança de morar no céu, na vida eterna, porque o maior legado da cruz é a vida eterna. Aleluia, é o céu de glória, é o maior legado da cruz, da obra de Jesus Cristo. Há um céu de glória te esperando, há um céu maravilhoso te esperando, e isso só foi possível porque Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Então a Ele honra, glória, louvor e adoração nesta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. E quando entra ali no horto, ele tem, irmãos, a penumbra da morte. Aleluia. A dor, o sofrimento que iria passar. De um lado, a dor, o sofrimento, a morte. Do outro lado, eu e você, esperando a decisão que ele iria tomar. Essa decisão, irmãos, não foi fácil. Não foi fácil. Bendito seja o Senhor. Esta decisão levou Jesus suar sangue. Bendito seja o Senhor. Eu não tenho conhecimento na história de uma outra pessoa que tenha suado sangue. Dizem os estudiosos da palavra de Deus que é o estado maior de angústia de uma alma. Suar sangue. Bendito seja o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu e você esperando a decisão que ele iria tomar. Louvado seja o Senhor. E ele se prostra diante do Pai, em agonia, com a alma aflita. Aleluia. Ele geme, irmãos.
Bendito seja o Senhor. Oh, aleluia. Não quero, irmãos, bendito seja o Senhor, conduzir esta mensagem para o emocionalismo. Eu estou dizendo aquilo que Deus manda eu dizer nesta noite. Talvez eu e você, em algum momento da vida, irmão, esquecemos de valorizar a obra de Jesus. Talvez isso, aleluia, com o tempo vai se tornando comum, vai se tornando algo que não desperta em nós a tanta atenção que deveria despertar. Bendito seja o Senhor. Mas o que o Espírito Santo quer nesta noite é despertar a tua atenção, aleluia, para que você e eu venhamos a valorizar mais aquilo que hoje nós temos, aquilo que nós temos de posse. Aleluia. Não foi fácil, não. Bendito seja o Senhor. Custou, irmão, e custou um preço muito elevado, muito grande, aleluia, Cristo padecendo por nós. Meu Pai, se eu fechar os olhos e imaginar, aleluia, na minha mente, irmãos, bendito seja o Senhor, aleluia, nós podemos ver, irmãos, a figura daquele homem, aleluia, prostrado, com o rosto no chão, clamando: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se houver um outro jeito, uma outra forma, uma outra maneira, aleluia, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. Ame mais a Jesus, querido. Você pode imaginá-lo naquele horto, aleluia, no cair da noite, a penumbra da noite chegando, a escuridão. Ele mesmo disse: é hora de trevas, aleluia. O Deus desse presente século que vive em trevas, aleluia, bendito seja o Senhor. Está chegando a minha hora, está chegando a dor, se aproxima o momento da cruz. Em agonia, em desespero, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu sei que tem uma humanidade me esperando, aleluia. Eu sei que existe um povo me aguardando, um povo que precisa que eu seja corajoso, que eu não retroceda, que eu vá um pouquinho mais adiante, que eu pegue a cruz, carregue a cruz e vá até o fim. Eles dependem de mim, eles dependem do meu sacrifício, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. 3 vezes esta oração. Lucas diz, amados irmãos, que suou sangue, e Lucas diz que Deus enviou um anjo para confortá-lo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Alguém fica especulando o que esse anjo dizia para Jesus. Não sabemos, irmãos, mas veio para confortá-lo, estimulá-lo. Glorificado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Esta é a história mais linda, irmãos, a história mais bonita que se pode contar, a história da cruz. Glorificado seja o Senhor. E você conhece a sequência. Foi entregue nas mãos dos pecadores, foi escarnecido, chicoteado, cuspido, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, que perfurou a sua cabeça. Bendito seja o Senhor. E zombavam, se prostrando diante dele e dizendo: salve, Rei dos Judeus.
Bendito seja o nome do Senhor. Sem se alimentar, irmãos, sem beber água, desnutrido, enfraquecido no seu corpo físico. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer um retrato da cruz, leia o capítulo 53 do profeta Isaías, você vai ver o Cristo, o servo sofredor, o homem de dores, aleluias. Bendito seja o nome santo do Senhor. E ainda por cima, irmãos, colocaram nos seus ombros uma cruz que não era dele, era minha, era tua. E ele começa a carregar aquela cruz pelas ruas de Jerusalém, enfraquecido fisicamente, aleluia, sem se alimentar, sem beber água. Bendito seja o Senhor, desidratado, desnutrido. Bendito seja Deus. Ele precisou de ajuda para poder carregar a cruz. Glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor. E quando chega no alto do monte da caveira, aleluia, pendurado entre dois bandidos, mote de cruz, mote de maldição, ele se fez maldição para que você fosse feito bênção. Bendito de Deus, glorificado seja o Senhor. Ali crucificado entre dois malfeitores, como um bandido, irmão, aleluia, como alguém detestável à sociedade, lá estava o Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, pagando o preço que não era dele, era meu, era teu. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja Deus. João 3 diz, ele mesmo disse: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Bendito seja o Senhor. Amados irmãos, cravos de quase 10 centímetros de comprimento, com os braços abertos, cravados na cruz, seus pés e suas mãos. Bendito seja o nome do Senhor, sustentando o peso do seu corpo. Jesus, irmãos, foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu às 3 horas da tarde. 6 horas de sofrimento, 6 horas agonizando. Louvado seja o nome do Senhor. 6 horas de martírio, morrendo aos poucos, a vida se esvaindo aos poucos. Bendito seja o nome do Senhor. Isso para você estar aqui nesta noite, aleluia, com a tua salvação garantida, querido. Isso para você poder dizer em exultação, como disse o apóstolo São Paulo: agora nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Isso para você poder cantar e dizer: sou livre das amarras do pecado, do jugo da escravidão, aleluia, sou livre da opressão do diabo. Bendito seja o Senhor. Sou livre para glorificá-lo, sou livre para servi-lo, sou livre, bendito seja o Senhor. Mas para que você pudesse declarar tudo isso, Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí, amados irmãos, os seus últimos momentos de vida, aleluia, ele exclama na cruz: tenho sede. E aí vão, irmãos, e embebedam uma esponja em fel, em vinagre, e colocam, irmãos, nos seus lábios, na sua boca. Bendito seja o Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, em João 4, ele se declara para a mulher samaritana que ele era a fonte da água, a água que eu der. Interessante, bendito seja o Senhor, a fonte da água morreu com sede. Bendito seja o Senhor. Tudo o que estava predito, tudo o que estava escrito acerca dele se cumpriu.
As Escrituras se cumpriram em Jesus, todos os detalhes, todas as profecias, tudo que os profetas predisseram, tiveram seu cumprimento naquele dia, na cruz do Calvário. E quando Jesus, irmãos, percebeu que toda a Escritura acerca de si mesmo tinha tido seu cumprimento, ele então, aleluia, declara na cruz do Calvário, ele dá um grito, um brado: está tudo consumado, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Eu gosto de pensar, irmãos, que este brado dado por Jesus na cruz do Calvário, longe de ser um brado de um fracassado, de um derrotado, de um vencido, não, este brado é um brado de vitória, é o brado de vencedor, é o brado de satisfação, de prazer pela missão cumprida. Aquilo que o Pai colocou na sua mão, Ele cumpriu em todos os detalhes, e agora está dizendo: está tudo consumado, está pago, está feito, o preço foi pago, o preço, Pai, que o Senhor exigiu, eu paguei, está pago, está consumado, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Um dia esse brado ecoou no inferno, era tudo que o inferno não queria ouvir, era tudo que o inferno tentou impedir. Este brado da cruz, o brado de vitória, o brado de Jesus Cristo na cruz do Calvário, era o brado da vitória contra Satanás, contra o inferno, contra o pecado, contra a morte. Bendito seja o nome do Senhor. Está consumado, está pago. Oh, aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? O grito do Calvário, oh, aleluia, ressoa até os nossos dias. O grito do Calvário colocou o inferno de cabeça para baixo. O grito do Calvário, queridos, bendito seja o Senhor, aleluia, fez, irmãos, o inferno silenciar. Porque o diabo sabia, irmãos, e como sabia, que aquele homem que estava morrendo na cruz do Calvário era o Filho de Deus, era o Messias. Os judeus não acreditaram, aleluia. O diabo sabia muito bem que naquele dia estava sendo derrotado. A profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Deus disse naquele dia: olha, da semente desta mulher que tu enganou, que tu iludiu, aleluia, da semente dela, bendito seja o Senhor, vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça, que vai te vencer. Bendito seja o Senhor, aleluia. O primeiro Adão foi derrotado no jardim, o segundo Adão vitoriou-se na cruz do Calvário. Louve o nome dele nesta noite, adore ao Senhor nesta noite, aleluia. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. Só restou entregar o seu espírito nas mãos do Pai. Pai, em tua mão entrego o meu espírito. 3 da tarde, Jesus expira na cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. A natureza se manifesta, irmãos. Houve trevas, era dia, mas o dia escureceu. Louvado seja o Senhor. Houve terremotos, pedras se fenderam, corpos de mortos ressuscitaram. Louvado seja o nome do Senhor. A natureza se manifestando. Na cruz o Filho de Deus deu a sua vida. Bendito seja o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus.
o centurião romano, aleluia, o chefe dos soldados, que crucificaram Jesus ao pé da cruz, vendo estas manifestações da natureza, se ajoelha aos pés da cruz, diz: verdadeiramente esse aí era o Filho de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Agora, queridos, o mais importante, bendito seja o Senhor, acontece na esfera espiritual. Bendito seja o Senhor. Lá no templo, aleluia, acontece uma coisa, algo espetacular, algo sobrenatural. Bendito seja o Senhor. Aquele véu que separava o lugar santo dos santos, aleluia, foi rasgado de alto a baixo. Bendito seja o Senhor. Interessante, irmão, que não foi rasgado de baixo para cima, foi rasgado de alto para baixo, significando que a salvação vem do alto, vem de Deus, aleluia, é um dom de Deus, é graça de Deus ao homem que não merece. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo foi lá e rasgou o véu. Que importância tem este ato? O que significa este ato? O véu se rasgando. Bendito seja o nome do Senhor. Que lição espiritual tiramos disso? Lembra-se, lá no Antigo Testamento, ninguém entrava no Santo dos Santos. Era um lugar vedado. Bendito seja o Senhor. Quando Deus desceu no Monte Sinai, ordenou que Moisés fizesse uma linha demarcatória, e disse para Moisés: manda o povo, diga para o povo, ninguém ultrapasse esta linha, homens, mulheres, crianças, sei lá quem for, não ultrapasse esta linha demarcatória para cá. Aquele que ultrapassar vai morrer, nem animal. Bendito seja o Senhor. Porque o véu, a linha demarcatória, impedindo passagem, impedindo comunhão com Deus, impedindo ligação com Deus. Por quê? Aleluias! Tudo aquilo que se fazia no Antigo Testamento era um preparo, era um tempo de preparação. Aleluias! Oh, glória a Deus! Mas agora, irmãos, Jesus morreu, o preço foi pago. Oh, aleluia! A dívida foi perdoada. Bendito seja o nome do Senhor. A enorme dívida, a dívida impagada foi paga na cruz do Calvário. Então não tem mais por que existir véu, não tem mais por que existir linha demarcatória. Louvado seja o Senhor. E esse mesmo autor da carta aos Hebreus, aleluia, no capítulo 10, ele vai dizer sobre isso: meus irmãos, o véu se rasgou, aleluia, o caminho foi aberto, não tem mais impedimento, não precisamos mais recorrer a intermediário para se aproximar a Deus. Pode entrar, o véu se rasgou, aleluia, qualquer um que quiser pode. Tem franca entrada no Santo dos Santos, na presença do Senhor, onde acontece o Shekinah, onde a glória desce. Não há mais impedimento, não tem guarda na porta, não tem segurança para brecar a tua entrada. Entra com ousadia, o véu se rasgou, querido, a porta se abriu. Entra para ter comunhão, entra para adorar, entra para glorificar, entra para se prostrar aos pés do Senhor, porque hoje você não é mais inimigo de Deus, hoje você é amigo de Deus, porque Jesus Cristo pagou o preço, pagou a tua dívida, a inimizade foi desfeita, aleluia, a parede de separação ruiu, caiu. Entra com ousadia nesta noite.
noite. Traga para Ele louvor, adoração. Renda a Ele glória, louvor e adoração. A porta, o caminho está aberto, glorificado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus aqui nesta noite. Entrai com ousadia no santuário, pelo novo e vivo caminho, a saber, pelo véu, sua carne. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aí, amados irmãos, como aquele sumo sacerdote do Antigo Testamento, o papel dele, o ofício dele, havia dois tipos de ministérios no Antigo Testamento. Ministério sacerdotal, onde a figura principal era o sumo sacerdote, e o ministério profético, duas vias a Deus. Aleluia, duas vias opostas, porque o sacerdote, ele levava do povo para Deus. O profeta trabalhava na mão inversa. O profeta trazia de Deus para o povo. Bendito seja o Senhor. E aquele sumo sacerdote era um intercessor, intercedia pelo povo, fazia sacrifícios de expiação pelo povo, mas era humano, era imperfeito. Aleluia, tinha um tempo limitado de vida, depois morria, tinha que ser substituído. Louvado seja o Senhor. Agora o autor aos Hebreus lança uma luz sobre o sacerdócio de Cristo e diz: olha, tem muita diferença. Oh, louvado seja o Senhor. Tem muita diferença. A primeira diferença é que Jesus não é um sumo sacerdote segundo a linhagem de Arão. Porque se fôssemos pela linhagem de Arão, Jesus nem podia ser sacerdote. Porque Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. E pessoas que pertenciam à tribo de Judá não eram chamados para o sacerdócio. O sacerdócio pertencia apenas e tão somente aos levitas. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então Jesus não podia ser um sacerdote segundo a ordem de Arão. Então Jesus era sumo sacerdote segundo a linhagem de quem? Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Aleluia, uma figura, irmãos, que aparece na Bíblia e desaparece. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Abraão vem daquela guerra contra aqueles reis, quem sai ao encontro de Abraão? Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, não era hebreu? Louvado seja o Senhor. Uma figura, irmãos, que muita gente tenta estudar, tenta cavocar, mas é uma figura misteriosa da Bíblia. Apareceu ali, a Bíblia diz sem genealogia, porque ela não dá a genealogia de Melquisedeque. A gente não sabe quem é pai, quem é mãe, de onde veio. Apareceu. E o autor da carta aos Hebreus diz: olha, preste atenção como é grande esta figura, que o detentor da promessa, que é Abraão, pagou o dízimo para Melquisedeque. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Recebeu o dízimo do detentor da promessa de Abraão, e deu a Abraão o quê? Pão e vinho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pão e vinho, carne e sangue do sumo sacerdote Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jesus é um sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus entrou no santuário, mas não no terreno, no tabernáculo terreno. O autor da carta aos Hebreus diz que ele entrou no tabernáculo celestial, nos céus.
Oh, aleluia! E assim como o sumo sacerdote, ao entrar, irmãos, no tabernáculo terrestre, significava que ele estava diante da presença de Deus, porque ele se colocava diante da arca do concerto, que era, aleluia, o símbolo da presença do Senhor. Esse nosso sumo sacerdote, ele entra no céu e se coloca diante do Senhor, aleluia, diante de Deus Pai, para dizer: está feito, está pago. Entro aqui não com sangue de bode, não com sangue de animal, eu entro aqui com o meu sangue, derramei o meu sangue, verti o meu sangue na cruz do Calvário. Está feito, está pago, aleluia. Agora, Pai, abre o caminho para eles, abre a porta para eles, rasga o véu para que eles entrem na tua presença e possam glorificar e adorar o teu santo nome, aleluia. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor nesta noite. Oh, aleluia. Se isso não nos traz alegria, irmãos, isso deve gerar em nós um contentamento enorme, irmãos, um gozo enorme. Olhe para você, aleluia, eu e você não merecíamos nada disso, indignos, imerecedores, aleluia. Não se glorie, irmãos, em nada, não fique orgulhoso, não bata no peito e diga que você mereceu, aleluia. Bendito seja o Senhor, porque eu sempre fui uma boa pessoa, eu sempre fui um bom sujeito, aleluia. As minhas obras e as tuas, sem Jesus, Deus olhava e enxergava como trapo de imundície. Louvado seja o Senhor. Esta era a nossa condição, irmãos, separados, mortos, condenados. Pairava sobre nós uma terrível condenação. Esta condenação foi removida na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço. Por isso, nesta noite, querida, é noite de estarmos trazendo à mente tudo o que Ele passou, tudo o que Ele sofreu, as horas de tristeza, de agonia, de dor, de sofrimento. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quando saiu, irmãos, aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, louvado seja o Senhor, aleluia. Que tristeza, irmãos, que dificuldade de ver aquele filme, um retrato, amados irmãos, tão claro do que ele passou, do que ele sofreu. Muita gente chorou ao ver a dor e o sofrimento. Bendito seja o Senhor, aleluia. Foi daquele jeito mesmo, irmãos, foi daquela forma mesma, aleluia. O preço foi caro, foi elevado. Hoje eu e você estamos de posse de algo tão grande, irmãos, mas tão grande, que Paulo chega a dizer: olha, o olho não viu, não chegou ainda ao conhecimento pleno da mente humana, aquilo que Ele, Deus, preparou, aquilo que está preparado, aleluia. A nossa mente é muito pequenininha, irmãos, muito tacanha, para entender a profundidade, a grandeza daquilo que nos espera, oh aleluia, daquilo que está esperando por você na eternidade, querido. Bendito seja o Senhor. Oh, aleluia, um lugar de gozo, de maravilha, de felicidade, de paz, aleluia. Um lugar lindo, maravilhoso, uma cidade espetacular, ruas calçadas de ouro, aleluia, muro, aleluia, coberto de pedras preciosas, 12 portas de pérola, louvado seja o Senhor. Uma cidade onde não tem noite, é
dia eterno, porque a glória deste Cordeiro iluminará esta cidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, glorificado seja o Senhor. E nós vamos para lá, querido, e nós vamos entrar nesta cidade. Nós vamos ver de perto a nova Jerusalém, a cidade que João viu e que nós vamos ver. Bendito seja o Senhor. Mas não pense você que você vai para lá com esse corpo falido, com esse corpo de matéria, físico. Não. Não e não e não. Aleluia. Porque, irmãos, a cereja do bolo, aleluia, oh glória a Deus, o ápice, o clímax da obra da redenção, aleluia, realizada por Ele na cruz do Calvário. Bendito seja o Senhor. Quando aquela confeiteira faz o bolo, confeita, e para finalizar, coloca aquela cerejinha em cima do bolo, diz a cereja do bolo. Louvado seja o Senhor. A cereja do bolo, irmãos, é o teu corpo glorificado. Oh, aleluia. Oh, você pode glorificar ao Senhor aqui nesta noite. Corpo glorificado, corpo de luz. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz: aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que está dito: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? Aleluia! Cristo venceu na cruz do Calvário a morte e nos deu o direito, irmãos, de vivermos eternamente num corpo semelhante ao corpo dos anjos que estão nos céus. É com este corpo que você vai entrar na cidade pelas portas. Você vai ver Jesus face a face, cara a cara, assim como Ele é, nós o veremos, e nós vamos nos prostrar diante do seu trono de glória, e vamos dizer: digno é o Cordeiro de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração, porque com teu sangue compraste para ti homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Tudo isso está nos esperando, irmãos. E o que eu preciso fazer? Apenas então somente perseverar até o fim. Permanecer nele até o fim. João 15 diz que com a sua morte nós fomos ligados nele. A videira verdadeira, nós os ramos. Aleluia. Ele em nós, nós nele. Ligados, unidos a Ele. E o que nós temos que fazer é permanecer nesta mesma condição até o fim. Não podemos ser cortados, porque no instante que alguém é cortado da videira, morre, seca e morre. A nossa luta é para permanecer ligado nele, em comunhão com Ele, vivendo ao lado dEle, unido a Ele, glorificando o nome dEle todo dia. Bendito seja o Senhor, sendo submisso a Ele. Louvado seja o Senhor, andando em conformidade com a sua palavra, perseverando até o fim, porque disse Ele: aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos.